Tentar gravar aqui. Bom, é, esse encontro ia acontecer na semana passada, mas eu achei mais urgente dar prioridade ao meu marido, que também está passando junto comigo, mas no processo dele, uma fase bastante desafiadora. Então, estava muito ansioso, estava muito nervoso, e a gente tinha que ir até o Algarve para buscar umas coisas lá na casa. E aí eu falei, então por que que a gente não vai já esse fim de semana? Foi mais para tirar ele do ambiente daqui, daquele looping mental. E aí, então a gente nem lembrou que tinha feriado nem nada e calhou, deu tudo certo. Então eu desmarquei com vocês, porque realmente, né, a gente tem que às vezes a demanda, a prioridade está dentro da nossa casa e a gente está olhando para fora. E então eu agradeço vocês terem entendido. Foi muito bom nós termos ido, foi mesmo muito bom, foi produtivo e deu para relaxar um pouquinho e tá só os dois, enfim, foi muito bom. E mais uma semana se passou. Vocês por acaso já perceberam ou têm a noção de que o tempo parece estar ao mesmo tempo passando muito rápido e ao mesmo tempo muito devagar? Eu talvez não consiga explicar, mas parece que não sei, as coisas estão muito demoradas e ao mesmo tempo, como já passou uma semana? Nós literalmente estamos a sair fora da linearidade. Nós estamos com um pé fora e um pé dentro da 3D. Esse processo de transição cada vez é mais notório e tem feito muita confusão na nossa cabeça. É, mas eu refleti muito o que que eu ia trazer para vocês hoje. Porque toda esses encontros da mentoria, eu penso que eu fui o mais verdadeira. Eu passei o que eu estava vivenciando, o que eu vivenciei. Eu repassei para vocês. E agora eu não sou a mesma Sheila de novembro do ano passado. O Lucas agora vai descer? Vai? Então vai descer, tá cansado. Eu até tinha, tô curiosa para poder reassistir e, e eu tava assim pensando, como que eu vou explicar isso? Tem sido bastante desafiador para mim encontrar uma maneira de continuar sendo honesta e verdadeira, principalmente para vocês. Eu já me senti culpada de, de ter arrastado vocês para a teia em que eu estava, digamos assim, presa, mas tudo que eu passei para vocês era tudo que eu realmente acreditava até então. Mas calma, eu não quero bugar a cabeça de vocês, gente. Mas vai dar uma bugada, assim, porque a minha bugou. E eu vou contar desde o começo. Vocês já sabem que eu fiz a cirurgia do explante. Essa semana eu fui numa consulta e voltei a colocar aqui a kinésio, que é para dar sustentação ao músculo e para modelar a mama, porque assim, a reconstrução que eu fiz, ela vai ser um processo. E então, o final desse processo será dentro de um ano, onde nós vamos rever, reavaliar e ver se precisa de algum reajuste. Ver como é que o processo é ad um eterno.
Realmente foi uma grande virada na minha vida. Essa cirurgia foi um divisor de águas, foi um marco na minha vida, em todas as áreas, a nível físico e a nível espiritual. E dentro da mentoria, quando nós visitamos a casa 4, que é para olhar para o corpo biológico, eu já comentei que eu comecei a limpar o meu corpo, limpar o ambiente, limpar o máximo que eu conseguia de metais pesados. E aí eu cheguei nessa camada do silicone, que é um metal do mais pesado que pode haver e estava dentro do meu corpo. Então, a alma pedia, o corpo pedia, tira esse negócio daí. E aí eu fui ver médico, né? Foi um processo, fui em 3 consultas, fiz vários exames. Eu não tinha noção que era tão complexo. Tá bom, filha, a mamãe tá trabalhando, vai lá para baixo. Mas felizmente correu tudo lindamente, superou as minhas expectativas. Foi maravilhoso. Então eu passei uma noite no hospital. Na segunda noite eu vim para casa. Eu tinha que dormir praticamente sentada, tinha drenos, né, carregada aqui, faixa, sutiã, algum nível de dor, e então as mãos não conseguia levantar os braços, muito calor, colãs, meia de contenção, mas muito agradecida de ter ficado livre dessa fase. E então, quando eu estou em casa, eu fui dormir no quarto das minhas meninas, para eu dormir sozinha, né? Dormir praticamente sentada ali. Eu estava ainda acordada, sabe aquele processo que você está quase deixando dormir? Eu ouvi o som ainda das crianças, porque estavam na sala, acordadas ainda, se eu não me engano. Acho que sim. Então eu vou contar para vocês a experiência que eu vivi. É, então eu estava ali, querendo dormir, começou um formigamento nos meus pés. Esse formigamento, ele começou a ficar mais intenso nos pés e na cabeça. E ele foi subindo para cima do meu corpo, nas pernas. É como se tivesse alguma coisa, alguma corrente elétrica. Eu tô tentando encontrar palavras. Uma corrente elétrica ligada nos meus pés. E ela tremia e subia no meu corpo. E eu ouvia sons que eu identifiquei na hora como sons de animais na selva uivando, mas um som ensurdecedor, um barulho, vários bichos ao mesmo tempo uivando. E aquele fogo, aquela eletricidade subia, 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 e a sensação era maravilhosa, indescritível. Eu lembro que eu queria levar a mão no topo da minha cabeça, porque a minha cabeça ardia de tão quente que estava. Só que eu não conseguia levantar os braços, mas eu queria levar a mão ali. E aí, é como se eu me visse de fora. Eu tava sorrindo com aquela sensação. Eu não queria que aquilo acabasse, sabe? Eu não queria acordar, digamos assim, daquilo ali, mas eu não estava dormindo. É muito louco contar. E naquela sensação ali, eu tentando levar a mão na minha cabeça, eu tentando perceber onde é que eu estava. Aí eu percebi que eu estava na cama delas, eu estava ciente do que eu estava, de onde eu estava.
aquele processo todo ao mesmo tempo, som de animais, o corpo ardendo, de queimando de fogo e de dormência e de uns choques elétricos ao mesmo tempo. Veio pra cima de mim. Eu não sei identificar o que que é, mas muito rápido, aproximou-se de mim assim, mas uma mão tinha um rosto, um rosto com uma sombra, assim, não era um rosto nítido. Uma mão que vinha para cima do meu peito, do meu coração, e essa mão fazia assim, entrava aqui dentro e fazia assim, arrancou de mim assim, e sumiu. Aí aquela energia foi acalmando. E eu fui voltando, abri meus olhos, consegui abrir meus olhos e fiquei assim, aérea, completamente aérea. Eu acordei com tudo isso muito vivo na minha mente e eu comecei a querer entender, na minha lógica, na minha mente racional, o que que foi aquela experiência. Então, é, era claro, óbvio que foi uma cura energética, porque eu tinha acabado de passar pela cirurgia, né, de tirar a prótese, e depois aquela sensação foi uma cura no meu corpo energético, porque tudo está ligado. Então, ao remover a parte física, precisava também remover, talvez, os miasmas do silicone. Então, conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, né? E eu entendi assim, olha, foi uma cura energética agora do meu corpo energético que me libertou daquilo. Eu não conseguia parar de pensar em outra coisa. Só que aí, ao mesmo tempo, eu foi me arrancado também a mentira, a falsidade, o engano, a manipulação, as ilusões, os véus. E eu comecei a ter clareza de tudo. Comecei a ver a verdade tão nítida, tão destampada, porque foi arrancado mesmo tudo. E eu fui vendo aquilo e ao mesmo tempo eu não quero ver. Ai, não quero ouvir. Ai, não quero saber. Aí agora o que que eu faço? Então, se isso aqui era uma mentira, e agora? Gente, é assim, eu vivi dias intensos, sem poder partilhar com as outras pessoas, até porque nem eu estava me entendendo, nem eu estava entendendo nada daquilo. E realmente uma coisa que falam, né, que é um paradigma, é uma crença que a verdade dói. E realmente é doloroso, porque a gente, muitas das coisas, a gente camufla porque a gente não quer ver. A gente evita saber o que a gente já sabe, porque ao encarar, vai ter dor. E a nossa mente não está programada, preparada para a verdade. E ao mesmo tempo, vocês sabem disso que eu faço a prática do sungaze. Já há algum tempo, é, isso.
ajudou muito no meu processo, porque é descamar as cebolas. Então, a gente vai vendo as mentiras e dói muito saber que você acreditou numa mentira uma vida inteira. Eu já tinha passado por isso quando eu achei que eu tinha despertado. Eu contei para vocês. Em 2019, 2020, eu comecei meu processo de despertar. Eu quis sair da religião, né? Daquela programação imposta pela família. Eu acho que vocês entenderam e lembram perfeitamente disso. Ali, eu achei que eu tinha despertado. Mas não, eu vou tentar explicar. É como se existisse uma Matrix dentro de outra Matrix. A gente desperta, a gente começa a ter entendimento, discernimento de que é algo a mais além da fisicalidade, e a gente é arrastado para outra teia. Uma teia, literalmente assim, teia. Ah, é? Você quer saber mais sobre a espiritualidade? Nós temos aqui várias versões. Aí entra New Age, entra a nova era, entra tanta informação que começa você a ficar enredado naquilo. E eu quero descobrir mais, eu quero buscar mais. Isso aconteceu comigo, tá bom? Comigo. Só que não deixa de ser outro jogo de manipulação. Você desperta, quer sair da Matrix, quer ser livre, quer acabar com a mentira, só que aí cai em outra mentira disfarçada de luz. E isso foi me arrancado junto com essa experiência que eu contei. Por quê? Que eu percebi que também foi arrancado. Por quê? Eu não conseguia mais fazer as práticas do yoga. Não porque eu estava com a cirurgia. Tem movimentos que dá para fazer sem mexer os braços. Eu não conseguia mais meditar. Eu não conseguia mais recitar um mantra que eu fazia todos os dias, mais do que uma vez. Eu já tinha incorporado em mim os mantras, eu já era a própria ferramenta. Eu cheguei a levar para o hospital o japamala. Pensei assim, ah, lá vou ficar muitas horas, né, sozinha, eu vou levar o japamala, vou fazer o mantra. Eu levei, mas eu não, já não estava conseguindo fazer. Por quê, meus amores? Aí é que entra aqui a minha cara, de dar a cara para vocês, porque foi tudo que eu ensinei. O processo é tão mais lá atrás que é bastante complexo. E não vou trazer isso aqui hoje. Não dá para aprofundar, até porque eu preciso ainda de absorver mais dessa informação para trazer para vocês com propriedade. Tá tudo ainda muito verde na minha cabeça. Então, quando eu achar que eu estou pronta, eu posso sim, olha, se alguém quiser agora aprofundar onde tudo começou, mas eu vou dar uma pincelada aqui, uma resumida, para vocês perceberem por que que toda essa espiritualidade
ela de verdade não está conectada à fonte original. Há mais de 900 bilhões de anos atrás, quando existia só a fonte viva, a tríade que criou o Uno, e o Uno criou os 12 primais, uma tríade original. Ali não havia distorção. Ali era só som, luz e vibração. E foram sendo criados, lembra que eu falei aquela aula, os fractais, foi se fractalizando. O uno, o todo, começou a criar os universos, as galáxias, né? Lembram daquele conteúdo? Agora, não pense assim, ah, nossa, tudo daquilo era mentira. Não, são meias verdades, tá bom? São mentiras camufladas com meias verdades. É aí que a gente cai, porque parte de todas as religiões, parte de todo o programa tem meias verdades incluídas, porque assim disfarça e a gente acredita. Então, quando existia somente o todo, começou a haver, então, essas ramificações, criações, universos, mundos. Começou, em dada altura, houve uma distorção do som. A própria Bíblia, que é toda manipulada, está cheia de meias mentiras, meias verdades. Houve um ser que distorceu o som, que, como eu vou dizer, como eu vou dizer isso para vocês? Depois eu falo como é que eu tô captando tudo isso. É difícil, às vezes, se baixar um download e transferir isso em palavras, entende? Ele colapsou. Então, como eu estava dizendo, a Bíblia fala que Lúcifer, ele no início era um anjo de luz. Existia, né? Os serafins, os querubins, tá? Os anjos, os arcanjos, todos esses seres, ajudando no trabalho de criação dos mundos, dos universos. Em dada altura, esse ser, que conhecia muito bem que foi feito para observar o som, daí ele conhece muito bem sobre música, sobre frequência, ele distorceu o som. E ele tentou corrigir a distorção sem passar para a fonte. Eu sei que é meio complexo, gente, mas nós vamos entender com calma. Ele tentou corrigir sozinho, ele omitiu. Sabe aquela coisa? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu não expus um acontecimento para não causar dor. Vamos supor, a minha filha fez uma coisa errada, não contei pro pai dela, que era para não haver confusão. E foi isso que aquele ser quis, omitiu. Nele omitir, existia, porque imagina, nada tinha sido criado antes. Então não se sabia, não havia erro. Não havia erro, mas houve uma falha. A falha foi o livre-arbítrio. Este ser, ao esconder ou omitir a falha, ele foi falhando, foi metendo os pés pelas mãos, digamos assim. E ele foi caindo, decaindo dessa ligação
com a fonte eterna. Houve, quando a fonte percebeu, houve várias tentativas de, não, vamos corrigir, vamos conversar, vamos acertar, mas só que talvez já era tarde demais, porque esse ser começou a perceber, eu também sei criar, eu também consigo fazer. Então ele começou a distorcer, ele começou a cair daquela tríade, caindo para baixo, onde existia já 15 dimensões. Ao ele cair, ele foi infiltrando nos mundos que já existiam e foi distorcendo as verdades. Ele foi se misturando, foi manipulando. E aí ele criou o que nós podemos chamar de Phantom, que é um universo falso. Então, é isso, a Matrix dentro de outra Matrix dentro de outra Matrix. Holografia. Holografia. Cada vez que essa consciência infiltrava nos mundos, chegava lá como Deus. Eu realmente não sei como é que eu vou passar isso para vocês. Imagina, vamos supor que essa história, né, que isso é uma história que de verdade ela pode não ser verdadeira, que Portugal descobriu o Brasil. Os portugueses chegaram lá no Brasil, tava lá os índios, ok? Assim, para ser mais prático. Para os índios, esses seres eram completamente evoluídos, né? Tinha roupa, tinha tinha barcos, tinha espelho. Eu lembro, a professora de história contava que quando o índio viu um espelho de um português, o português quis, "Ah, eu troco com você o espelho, um caco de vidro pelo ouro." Então, para os índios aqui, eles eram seres evoluidíssimos. Então, é a mesma coisa. Quando essa consciência foi caindo nos mundos, ele chegou como um ser evoluído. Por quê? Porque, na verdade, ele vinha da luz, ele vinha da fonte. E ele começou a perceber: eu vou manipular essas pessoas aqui. Eu sei muito bem como é que funciona. Lembra? Porque ele estava no início da criação. É a mesma coisa de um empregado que pega todos os códigos da empresa e depois abre uma nova empresa. Foi isso! Então ele criou um mundo holográfico. Neste tempo, há bilhões de anos atrás, o que a gente conhece como Terra chamava Tara. Não era esse planeta redondinho azul que a gente vê, o que a gente aprendeu que ele é assim. Chamava Tara. Alguém pode ligar a câmera, Alana, ou Augusto, que é para eu ver a carinha de vocês e fica mais fácil, porque assim parece que fica mais fácil no sentido de eu olhar para a cara de vocês e ver como é que tá caindo isso aí. Obrigada, Alana. Posso continuar ou querem fazer já uma pergunta? Ou vocês nem sabem o que que vão perguntar? Estou a tentar acompanhar. É, Continua. eu estou tentando explicar da melhor maneira. Obrigada por ter aberto as câmeras. Mas se tiver que fechar, tá tudo certo. Bom, então, no planeta chamado Tara, existia civilizações. Uma das civilizações mais antigas, mas também que tem registros, é Atlântida e Lemúria, onde o humano, que era uma experiência do todo, lembram que o todo foi se fractalizando
para viver várias experiências em vários mundos. O humano tinha total conexão com a fonte, tinha conhecimentos. E o humano, ele alimentava da energia prana. Não necessariamente o humano comia igual a gente come hoje. Era a energia do sol, da luz, do som, alimentava, dava combustível para o corpo humano, ok? Quando essas consciências chegaram no planeta Tara, eles tinham que misturar com os humanos. Lembram assim, quando os portugueses misturaram com as índias, né? Foram criando outras raças, que aí trouxeram os africanos para trabalhar, misturou aquela raça, foi tudo misturado no caldeirão, virou o brasileiro, né? Português tem descendência, tem origem, então acompanhar. Então, quando essas consciências eles infiltravam como um vírus, eles precisavam de misturar com a raça. Então, eles tinham muita tecnologia. Gente, a tecnologia do IA tá chegando pra gente agora, mas isso já existe há muitos séculos e milênios. São tecnologias dessas dimensões superiores, que agora eles permitiram, fez assim, ó, deixa eu jogar isso aqui para os humanos. Eles usavam a IA como holografia, faziam se passar por humano e misturavam com as mulheres, tá? Eles iam caindo, caindo, caindo. Então existiam raças reptilianas dos répteis que viviam em outros planetas. Existiam raças draconianas dos dragões que habitavam em outros planetas. Linhagens, percebem? E eles chegaram em Tara, viram que o projeto humano era original, era orgânico da fonte, e viram ali um grande potencial de alimento, porque eles não comem alimento, eles alimentam de energia. Ao se misturarem com a raça humana, é, na mitologia existe meio humano, meio pássaro, meio humano, meio serpente, meio humano, meio dragão, meio com rabo. Vocês já não viram isso? Mistura, 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 mistura. Nessa mistura, o humano, originalmente, tinha 12 filamentos de DNA, o que dava ao humano poderes de se autorregenerar. O humano não existia morte, não existia doença, não existia nada disso. Eles pegaram o quê? Eles eram geneticistas, eles alteravam o DNA. Em laboratório, eles manipulavam o DNA. Essa tecnologia que a gente tem agora de bebês, de robôs, isso eles já têm há muito tempo. Eu, no Canva, criei um material para esmiuçar, mas eu vou mandar para vocês lerem depois, para a gente não perder tempo. Senão eu vou ficar aqui lendo, tá bom? Porque eu quero ser mais objetiva possível. Só tô voltando um pouquinho atrás para entender onde é que eu quero chegar. Então, lá atrás, eles fizeram toda essa sujeira com o ser humano. Desligaram o nosso DNA
colocaram intestino, porque o corpo não tinha intestino, não existia comida. A comida era prana, vivia-se da luz. Hoje em dia, existe pessoas, que é como se fosse uma tribo, que tentam e se esforçam para viver da luz, porque isso é real. É possível viver do prana. Muitos iogues não comem. Acontece que o corpo físico já não é o mesmo da Terra original, que chamava Tara. Então, eles criaram uma Terra dentro da Terra, a holográfica. E aí passou a chamar. Então, essa humanidade colapsou. Acabou que deixou de existir Atlântida, tá bom? Deixou de existir Lemúria, civilizações, eras, porque eles precisam sempre, eles fazem um experimento e precisam de fazer de vez em quando um reset. Quando o experimento não deu certo, ou quando tem que zerar tudo, sabem que isso não acontece no nosso computador, no nosso telemóvel, de vez em quando tem que desligar para ligar de novo, um reset. Houveram vários resets no planeta, no nosso planeta. Inclusive o dilúvio, que a Bíblia fala daquele jeito, não é daquele jeito, mas o dilúvio foi um dos resets que a Terra passou. A Terra orgânica original. E eles infiltraram na Terra, dominaram a Terra. E aí inventaram isso, que nós precisamos agora de comer. Então a comida, logo no início, era só carne e água, pouco mais, pouco menos. O corpo humano biológico, de verdade, só precisa da carne animal e de água. Todo o resto depois foi sendo inventado. Porque aí começou a ver o quê? As indústrias, alimentícia, farmacêutica. E aí veio mais um jogo, porque eles precisavam de reciclar as almas, as consciências, deturpando tudo. Porque eles alimentam, imagina seres é, draconianos, é, que vivem da nossa energia. Eles vivem quanto mais medo a gente tem, mais a gente dá alimento para eles. E existem, desde a 15ª, onde eles caíram, imagina, nós estamos na terceira, tudo foi decaindo, tudo foi sendo alterado, deturpado. Existem várias consciências. Então, existem várias manipulações. Tudo que está acima até a 11ª é tudo dentro dessa rede falsa. Da 12ª para cima, ela é falsa, gente, mas ela ainda está ligada no todo. Da 12ª para cima já é a consciência crística, verdadeira, sem estar alterada. Aí eles pegaram, inventaram toda a história, o enredo da religião com Jesus Cristo. E aí vai, manipula as pessoas. Aí entrou o Vaticano e criaram, ao mesmo tempo, a roda de Sansara, que nós chamamos de reencarnação. Porque aí o ser humano passou a adoecer, passou a morrer, passou a durar pouco tempo.
Então, eles precisavam de continuar tendo alimento, então as consciências morriam. Chega num ambiente holográfico, dependendo de como você morre, em que você acredita. Vamos supor, se você é evangélico, acredita em Jesus, pode aparecer para você um ser vestido de Jesus. E aí vira e fala para você assim: olha, você tem que voltar, porque você tem que corrigir esse erro, porque você tem que passar por essa lição. E aí a consciência, é, ela concorda em voltar. Porque lembra, eles precisam da energia humana reciclando nessa rodinha de hamster eterna até a consciência colapsar, de tanta reencarnar, encarnar, reencarnar, encarnar, eles estão alimentando dessa energia. Vocês já pararam para pensar, agora aqui é uma parte, como que agora dizem que nós somos 8 bilhões, não é? Alguém tem esse dado? 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se formos olhar 20 anos atrás, talvez já era metade, e um tempo que era 2 bilhões, passado nem tantos anos assim, já somos 8 bilhões. Se as almas são recicladas, existem aqui duas situações. Existem seres que chegaram no planeta Terra com missão de restaurar o planeta Terra e salvar o planeta Terra, a humanidade. Porque a humanidade, o ser humano, é um projeto de Deus. Só que esse projeto foi infiltrado, houve vírus, sabe? E aí tem, ó, como o ser humano tem o espírito, o Fenton criou toda essa religião, toda essa baboseira e mentirada, porque como a tendência do homem, da alma, é voltar para de onde veio, eles inventam caminhos, fazendo, e aí você acredita que você está seguindo o caminho da luz, o caminho de volta para Deus. Porque eles descobriram assim, olha, isso aqui vai ser fácil fazer isso, através da religião. Criaram várias religiões. O mais incrível, tirando ali aquela corja toda do Vaticano, que sabem, porque eles são descendentes de reptilianos. Aliás, os maiores dominadores agora a realeza, o governo, a ONU, a NATO, tudo isso pertence a essas raças que se infiltraram no humano. Eles são híbridos, meio humano, meio extraterrestre, tá? Eles usam aquela roupagem, aquele corpo, usam aquele papel, mas eles estão trabalhando o tempo todo porque eles sabem que a linha de rompimento é, fatal com a fonte está prestes a acabar. E eles vão investir muito pesado. Por isso vocês já ouviram falar da Agenda 2030. Investir muito pesado. Eles estão acelerando essa agenda para o controle total. Por quê, gente? Por que o controle? Para dificultar que os seres originais lembrem e saibam da verdade.
Se eles tiverem te dominado total, se eles tiverem te colocado doente, dependente, ou se eles tiverem até te enganado dentro da religiosidade, que você tem que ser bonzinho, que você não pode ter ego, que você não pode comer carne, você tem que ser vegano, porque a carne é densa, aí te enfraquece. Então, tirando essa gente aí, os cabeças que sabem, os cabeças usam ali as pernas, né? Os gurus, os mestres, os guias, os que escrevem livros, que canalizam, muitos nem sabem que estão sendo usados, entende? Os controladores sabem, mas eles têm trabalhadores. Muitos dos trabalhadores não sabem que estão a ser, de onde é que está vindo essa informação, achando que está vindo de consciências mais elevadas. Então, já ouviram falar aí dos trabalhadores da luz? Eu própria me coloquei neste lugar. Eu sou uma trabalhadora da luz. Só que eu tinha saído da religião onde eu nasci e cresci e caí na teia da espiritualidade, que diz não ter religião nenhuma. São seres elevados que você vai se ascensionar, que você vai elevar sua frequência, você vai para a quinta dimensão. Só que a quinta dimensão também é distorcida até a 11ª. É fenton, é holográfico, é falso. Aí veio uma era de muita tecnologia, de muita terapia holística, de mesas radiônicas, de pêndulos, de constelação familiar, porque assim distrai, porque assim você continua no engano. É muito doloroso saber disso. Eu, eu tô arrepiando aqui. É muito doloroso saber disso. Por quê? Tem pessoas que têm dons naturais, têm os registros, têm abertura psíquica. Essas pessoas realmente canalizam, mas elas estão canalizando seres que se fingem de luz. Elas estão sendo enganadas e enganando os outros e não sabem. Mas não são todas que sabem. Algumas sabem sim o que estão canalizando. E estão trabalhando duro para arrastar o máximo de pessoas possíveis, de orgânicos, dos originais, que ainda restam, que são poucos. Porque quem estava nessa roda de samsara, muitas encarnações, você foi sendo sempre, sua consciência foi sempre, é, tipo, foi fragmentando, fragmentando, fragmentando. Resta muito pouco da soberania. É uma parte da grande humanidade, é uma pequena parte que ainda tem um resto original, que ainda pode lembrar como esse fenton, vamos chamar assim essa consciência de fenton, que vem de, imagina que é falsidade, sabem que o todo já desistiu de negociar coisas, olha, vamos fazer a paz, já desistiu há muito tempo. Por conta do livre-arbítrio, olha, então você tem o direito de escolher. Houve grandes guerras galácticas, houve grandes lutas nos mundos.
literalmente, essa briga, essa luta. Quando o todo desistiu do Fenton, ele colocou um limite de tempo, que é 2050. Em 2050, vai colapsar essas consciências que se consideram mais elevadas, 11ª dimensão, vai desgrudar da fonte. E o que que elas querem? Levar o máximo de mundos e seres e pessoas e humanos e orgânicos possível. Por quê? Elas vão cair, é o chamado, vamos supor, o inferno, tá? É, só que para eles continuarem, mesmo estando no inferno, no abismo, eles precisam de continuar com esses seres que dão energia para eles. Então, quanto mais pessoas eles vão conseguindo reciclar, reciclar até colapsar. Então, quanto mais pessoas, mais eu reciclo. A maneira que eles encontraram de levar, arrastar mais pessoas que têm uma grande tendência de despertar, que somos nós, foi arrastar para o engano da nova era da espiritualidade. Então, quando eu fazia um mantra, esse mantra, ele foi distorcido. Ele até podia ter vindo originalmente da fonte, mas de tanto ter passado por vários níveis de dimensão, ele foi sendo distorcido, 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 distorcido. E agora? Quais é a porcentagem de verdade e de mentira que tem ali? Quem eu estou dando a minha energia quando eu estou entoando o mantra? Aí, Alana, isso tudo me veio quando eu vivi aquela experiência de terem me arrancado tudo. Eu fiquei literalmente sem chão, porque eu já estava programada, tipo assim, e agora? Então tá na hora de eu meditar, tá na hora de eu fazer meu ritual, tá na hora disso e daquilo outro, programada, e eu fiquei sem chão, porque eu comecei a ver, ou começou a vir essas coisas na minha cabeça. Aquelas entidades, a religião que tem mais verdade de todas as religiões que existem hoje, a religião que tem mais porcentagem de verdade, eu arrisco dizer que é o hinduísmo. Mas mesmo assim, tem mentiras, tem fakes, tem vírus. Aí aquelas entidades que o hinduísmo tem, a Ganesha, que é aquela meio humano, meio elefante. Tá a ver misturas de raças? São misturas de raças que se fazem passar por deuses. E o que que acontece? Quando você invoca essa entidade, quando você faz uma prece, uma oração, acende uma vela, faz um ritual, você está alimentando essa entidade. Ela tem poder para te dar benefícios. Mas em troca de quê? Da sua alminha. Eu de verdade recebia respostas de manifestar e materializar quando eu fazia os rituais. Porque eles sabem fazer as coisas, eles conseguem fazer. Eles vieram da fonte. Eles fizeram parte do início. Eles sabem o jogo. Foi muito duro para mim. Foi muito duro. E ainda está a ser duro. Ainda está a ser duro.
eu estou literalmente juntando os meus cacos, porque não vou dizer que eu caí, mas tipo assim, nosso Deus. Agora é romper com essas coisas todas. Processo. De quebrar, quebrar, quebrar. E ontem, não sei quem viu, se alguém aí que viu os stories, eu quebrei uma peça que eu tinha dentro de casa que eu lembrei daquela peça, eu nem tava olhando para ela. Gente, aquilo ali é o quê? Porque na era do quando acabou a Atlântida, o mundo foi sendo reconstruído. Nem todo mundo nem todo mundo morria, porque precisava de ter um material, né? Tipo assim, precisava de ter, como é que é? A matéria-prima. Então alguns sobreviviam, igual a Arca de Noé. Alguém não sobreviveu? A matéria-prima ali para poder depois multiplicar. Quando, depois desse reinício, lá no Egito, se eu não me engano, as pirâmides do Egito, aquilo guarda muitos segredos. Vocês Isso acham? que eu ia comentar. Ah, Quando começar a falar sobre a tecnologia, os desenhos que tem, né? Tem muitas coisas que faz referência. Já uma tecnologia, naves, aviões, né? uhum. Aquelas grandes construções, naquela época, era possível ser humano a fazer? Aquelas pedras gigantescas, umas empilhadas na outra, sem ter as máquinas que existem hoje. Como aquilo foi feito? Eram os outros seres que vieram implantar aqui na Terra sistemas de controle e de manipulação. Então, naquela época, veio um ser chamado Thoth. Ele não veio assim do nada. Ele foi sendo descendência de várias misturas, tá? É, ele era meio humano, meio pássaro. E eu tinha essa peça aqui em casa, por quê? Ele é símbolo de conhecimento. Nas escolas iniciáticas, onde as pessoas passavam, em vez de a gente estudar nas escolas e fazer faculdade, chamava escolas iniciáticas. Sabia fazer manipulação, sabia fazer mágica, sabia ter contato, sabia ficar sem respirar e não morrer. Esses ensinamentos que eles tinham foram passados, tá? E foi chamado escolas iniciáticas. Então, esse ser passado por luz, ai, ele sabe, vamos supor, um guru que me ensina a meditar. Tote era isso, ensinava as pessoas a manipular energias, a manifestar, a cocriar, a pensar e criar. Ele sabia fazer isso, ele ensinava a fazer isso. Então, ele só que ele era tudo, manipulava as pessoas. Então, ele tornou-se, da nova era, o símbolo de conhecimento. Como eu estou rompendo com toda essa mentirada da teia que eu caí, eu ontem, acho que foi ontem, quebrei essa peça. Porque eu, além de tomar a consciência agora, no meu ponto de vista, é preciso materializar. Porque a consciência desse ser pode sim estar nesse objeto que o representa dentro da minha casa. Entendem? Que é uma forma de controle. Então, eu estou nesse processo muito profundo de romper, de destralhar, de acabar com os contratos.
com os pactos. Que eles te, tipo assim, vem fazer. Ah, por exemplo, Augusto, ayahuasca é um perigo, porque eles te roubam ali a sua consciência. Mesmo para um ser orgânico, original, ele pode estar selado, só que eu não acredito que nós estamos completamente selados, porque a gente já passou por tantas vidas que a gente já se corrompeu também. Mas ainda há chance da gente retornar, rompendo. Então, a ayahuasca é muito arriscado, porque é mais é, uma fantasia, tá? Aí da nova era. É, para a gente aqui concluir, o que é que agora lembrei e fui falar da ayahuasca e esqueci. Ah, sim. Eu estou, então, desconstruindo e, ao mesmo tempo, juntando, me é, organizando de novo, né? Eu, eu lembro. Ah, é. Espera, desculpa, gente. É que é muita informação. Como está chegando próximo do tempo da fonte desligar completamente com essa perna falsa, foi enviado para o planeta Terra é, seres que são chamados índigos, já ouviram falar? Em 1980, 1990, vieram seres índigos, ou seja, seres que não eram da 11ª dimensão, seres mais evoluídos, originais, para tentar salvar um pouco o planeta Terra, inclusive sementes estelares. Não sei se vocês já ouviram falar de sementes estelares e índigos. Aí eles falam que crianças cristais, crianças arco-íris. Como eu falei para vocês, de pouco tempo passamos de 2 bilhões para 8 bilhões. Por quê? Nesse meio tempo existem fakes, boots, ou seja, corpos fabricados que não têm almas, para encher aqui o planeta, para causar caos mesmo social, para consumir. Existem almas que não estavam nessa reencarnação, recicladas. Estão chegando, chegaram a partir de 1980 ou 70, não sei precisar. Começou a chegar seres originais, sementes, para poder o quê, gente? É, ajudar, literalmente assim, ajudar nesse processo para despertar outras pessoas. Acontece que quando a gente vem, isso é verdade, a gente esquece e é um desafio muito grande, é uma aventura, é um risco muito grande você se perder. Eu tinha muitos sonhos quando eu era pequena, e isso está fazendo cada vez mais sentido para mim. Eu tinha sonhos de que eu me via como um cometa, uma viagem no universo, e eu viajava, que esse cometa era uma velocidade tremenda, e eu olhava para trás para perceber se a minha família galáctica ali estava vindo junto comigo. Eram várias noites que eu sonhava.
porque eu ainda criança tinha essa memória muito viva dentro de mim. Provavelmente eu estou agora linkando que eu possa ser uma solar ou uma semente estelar ou vir de uma dimensão mais acima e cair aqui, né? Passei pelo desafio da família estar completamente mergulhada no sistema religioso. Tive que romper com isso. Caí na teia para agora começar a lembrar. Porque não é sobre ter mais conhecimento, é só lembrar. E é o contrário, lembrar é tirar todo o conhecimento que eu aprendi até agora, porque eu busquei conhecimento baseado na mente programada pelo Fenton. Lembra que você vai para a escolinha, você tem que decorar, você tem, você não pode ser criativo, você tem que encaixar aqui. Então é uma aventura muito grande. A minha sensação de não pertencer, de não me encaixar, não é bem vazio que eu chamo, mas é talvez uma insatisfação, não é nada material que me alucina. Eu arrisco dizer para vocês que eu vim aqui realmente com uma missão, mas estava totalmente sendo arrastada para não romper com a palhaçada. E eu não sei ainda se eu vou conseguir, porque o sistema vai começar a fechar para gente. Então, o Covid foi só um teste, um experimento. Eles realmente inocularam na gente um experimento, mais uma manipulação genética. Vocês estão vendo pessoas adoecerem e morrerem mais rápido, porque o que importa é essas almas caírem de novo no enredo do karma antes de acordarem. Quanto mais cedo eu tirar ela e pôr ela de novo para reciclar, melhor para eles. E então o controle da moeda digital, o controle, só isso vai ser assim, a gente vai ter muita dificuldade. O controle do chip. Já estão fazendo isso e estão acelerando cada vez mais a biometria ocular para pegar todos os seus dados ali. Eles estão colhendo, né? Não é só evolução, entende? Porque evoluída a gente já é. Isso é mais uma mentira. Você tem que evoluir. Esse processo de evolução, reencarnar, vai lá e encarna de novo. Nós já somos evoluídos, a gente só precisa de lembrar e tomar de volta a nossa soberania. Então, realmente, tem muita coisa que é verdadeira, que poucos serão salvos. Salvos que eu digo desse controle total, que eles querem, eles vão cair, eles sabem que vão cair, mas vão cair dentro da própria armadilha deles. Mas eu vou cair, mas eu vou levar. Não tem aquela coisa? Eu posso não conseguir, mas tu também não vai conseguir, não. Resumindo, concluindo, tudo aqui é um teatro. Nada disso aqui é real. Uma pequenina parte da sua consciência está aqui, neste corpo.
Aí eles inventaram o calendário. Aí eles deturparam tudo, porque nos outros planos não existe tempo, tudo é agora. Colocaram o ser humano a viver muitas emoções, tudo para dificultar a nossa vida. Então, o tempo originalmente em Tara era de 13 meses, cada mês com 28 dias. Existia um dia de pausa. Ah, mas o negócio deles é bagunçar e deturpar tudo. Então, vamos colocar 12 meses, só um mês que tem 28. Bagunça a nossa mente toda, porque aí a gente fica todo perdido no rolê, baralhado. A gente fica achando, não sei mais o que que eu sigo, não sei mais quem que eu sou, eu não estou mais conectada com a terra, não estou mais conectada com a natureza. Vamos dificultar a vida desses humanos e mesmo assim nós estamos sobrevivendo. Você vê o poder que o humano tem. Só para que ainda bugar mais a cabeça de vocês, a própria Lua é um satélite artificial colocado propositadamente num lugar estratégico para manipulação. Dentro da Lua é como se fosse uma central de controle e manipulação. Tanto que a Lua manipula as marés, manipula o ciclo menstrual, manipula os parasitas, que são outros seres que habitam no nosso corpo, tudo para nos desconectar. Então, assim, não é fácil ter essas informações. Mais difícil ainda é repassar essas informações. Eu não sei ainda como eu vou fazer. E aí, quando eu comecei a romper, o que que aconteceu comigo? Eu atuava como esteticista, eu praticamente acabei com a minha profissão de esteticista para atuar como terapeuta holística. E agora, rompendo com a terapeuta holística dentro desse sistema, aí eu penso assim, e agora eu vou fazer o quê? Então, é assim, mas eu, como sou tão honesta e verdadeira comigo, eu não sou capaz de continuar vendendo a mentoria, porque, infelizmente, uma das coisas que mais me doeu foi saber que Cryon, que é esse ser que realmente nunca foi humano, vem de dimensões mais elevadas, mas faz parte do Phantom. Me doeu horrores, porque eu adorava os livros dele, eu adorava os vídeos dele, e muita coisa ali lá tá. Verdade pincelada com mentira. Porque se parar para analisar, romantizam a reencarnação. Aceita que você veio aprender, que você veio sofrer. Entende? Foi você esquecer da sua soberania? Então, muita coisa é verdade. E se calhar, foi mesmo necessário eu passar por tudo isso? Porque imagina que eu não tivesse conhecimento nenhum de nada, como é que eu ia encaixar essa informação agora? Com a consciência 3D, não cabe na cabeça. A minha cabeça agora tá quase explodindo aqui de ter feito um esforço de colocar em palavras
tudo aquilo que eu tô vivenciando no último mês. Exatamente 2 dias depois da cirurgia. Começou a vir essa coisa toda. Tem um mês que eu estou mastigando, vomitando e não tem sido fácil. Mas eu pensei assim, eu vou falar para eles. É, e honro muito a vida de vocês por terem confiado em mim. E peço imenso perdão e desculpa. É, mas se eu puder corrigir o erro, é, não sei, não tenho mais palavras para dizer, para descrever. Por enquanto, eu preciso realmente encaixar tudo, porque não para de vir consciências e informações, não param de vir. Aí o que que facilitou, que à medida que isso foi me arrancado, eu assisti, eu não sei como que foi, se foi pelo Instagram, se foi no YouTube. Porque aí eu deixei, aí eu comecei a ver o que eu conseguia, comecei a descartar muita coisa. Eu tinha grupos no Telegram de espiritualidade. Eu comecei a limpar, 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 limpar. Até hoje tem lá coisas para limpar. Eu acabei com aquele grupo de conexão 5D. Olha o nome. Tô levando todo mundo pro 5D. 5D também é sujeira. Eu estava sendo usada. Mas e como é que tu agora sabes e não te estás a ser novamente usada? Porque passa na minha cabeça assim. Já passou. Se aquela experiência foi algo. Porque é diferente, Bárbara. É ter um conhecimento é diferente de ter uma lembrança. É como se o véu literalmente rasga e você começa a lembrar. E começa a fazer as associações. Eu não sei mais explicar. Então eu começo a duvidar de mim própria. Verdade, verdade. Eu pensei muito o que que eu ia falar para vocês. É, e então eu tinha aqui selecionado mais material, mas já está todo mundo farto de informação e de conhecimento. Aí eu comecei a perceber que eu estava obesa de informação. Mestre ascensionado, chama violeta, mestre Saint-Germain, sabe? Eu comecei a limpar essa coisaiada toda para não sobrar nada e sobrou a minha própria consciência. Nesse mês todo, eu não consegui uma única vez meditar. E eu comecei a questionar: será que realmente alguma vez eu meditei de verdade? Que louco. Gente, tô pirando na batatinha.